Capítulo 6. Críticos e admiradores. É mais fácil desenvolver a capacidade de criticar do que qualquer outra habilidade. Zeus. Crítica é a reclamação com arestas afiadas. Geralmente é dirigida a alguém com a intenção de diminuir essa pessoa. Alguns acreditam que criticar é uma forma eficiente de mudar o comportamento dos outros. Entretanto, costuma surtir o efeito contrário. Mencionei no início do livro que eu e minha família moramos algum tempo atrás numa casa que ficava na curva de uma estrada, onde, lamentavelmente, nossa cadela Ginger foi atropelada. Como logo depois da curva o limite de velocidade subia de 45 para 80 km por hora, as pessoas costumavam passar bem rápido diante de nossa casa. Fiquei incomodado com isso, especialmente depois da morte de Ginger. Muitas vezes, quando eu estava no jardim cortando grama, via os automóveis voando baixo pela estrada. Eu gritava com os motoristas para que diminuíssem a velocidade. Às vezes, também sacudia os braços para tentar fazer com que andassem mais devagar. Para minha crescente irritação, descobri que eles raramente reduziam a velocidade e até evitavam olhar na minha direção. Um dos piores infratores era motorista de um carro esporte amarelo. Não importava quanto eu berrasse ou agitasse freneticamente meus braços, a moça continuava a dirigir a toda velocidade. Um dia, eu aparava o gramado e Gail plantava flores no quintal quando percebi que o carro amarelo aparecia, rápido como de costume. Não fiz nada, pois senti que qualquer gesto seria inútil. Quando a jovem estava bem na frente da minha casa, vi a luz do freio se acender e percebi que ela tinha reduzido a velocidade. Fiquei estarrecido. Era a primeira vez que o carro esporte não passava zunindo pela rua. Também estranhei que a jovem ao volante, normalmente mal-humorada, estivesse sorrindo. Curioso, desliguei o cortador de grama e perguntei a Gail o que teria acontecido para que a mulher reduzisse a velocidade. Sem levantar os olhos, ela disse: "Foi fácil. Só precisei sorrir e acenar." "O quê?" Espantei-me. Eu sorri e acenei para ela, como se fôssemos velhas amigas. Ela devolveu o sorriso e diminuiu a velocidade, respondeu Gail. Por meses a fio eu tinha tentado fazer com que a jovem diminuísse a velocidade sendo crítico. Queria lhe mostrar que estava errada ao dirigir daquela maneira. Gail, por sua vez, a 42. Tratou com gentileza e obteve uma resposta gentil. Ao pensar sobre o assunto, concluí que fazia sentido. A motorista não poderia ter ouvido minhas reclamações com o barulho do cortador de grama atrapalhando e, provavelmente, meus gestos me faziam parecer um bobo. Para ela, eu era um sujeito zangado com um cortador de grama. Não era de se espantar que quisesse evitar o contato visual e procurasse passar por ali o mais rápido possível. Por outro lado, Gail foi vista como a simpática senhora da vizinhança que a cumprimentava como se fosse sua amiga. Eu fui crítico, enquanto Gail a tratou com consideração. Depois desse episódio nunca mais vi o carro esporte amarelo bater recordes de velocidade na porta da minha casa toda vez que a jovem passava por ali, diminuía a velocidade e só voltava a acelerar ao se afastar da nossa vizinhança. Ninguém gosta de ser censurado. E o criticismo, muitas vezes, provoca o efeito oposto ao esperado. Em vez de reprimir o comportamento indesejado, pode servir para reforçá-lo. Criticar significa encontrar defeito em alguém ou alguma coisa. E, quando uma pessoa é alvo de críticas, ela sente necessidade de justificar seu comportamento. As justificativas surgem quando uma pessoa se sente injustiçada e quer se defender da melhor forma possível. Por isso, quando eu berrava com a jovem motorista, ela continuava a acelerar para demonstrar seu direito de fazê-lo. Havia uma forma mais eficiente e amorosa de conseguir que ela dirigisse devagar, como Gail demonstrou. Grandes líderes sabem que as pessoas reagem melhor aos elogios do que às críticas. O elogio inspira a pessoa a se superar, como forma de obter mais elogios. A crítica é capaz de destruir um indivíduo e, quando degradamos, estamos implicitamente lhe dando permissão para continuar a agir de forma semelhante no futuro. Se chamamos uma pessoa de preguiçosa, por exemplo,
ela aceita isso como realidade quando está se relacionando conosco. Assim recebe uma permissão silenciosa para agir de maneira compatível com o rótulo preguiçosa, e seu comportamento se repete. A primeira necessidade que todos temos é de sermos reconhecidos e valorizados, de sentirmos que somos importantes. Mesmo as pessoas introspectivas desejam a atenção dos outros, especialmente daqueles que admiram. Ainda que a atenção seja negativa, como a crítica, a pessoa com frequência repetirá o comportamento apenas para obter a atenção desejada. Isso raramente é uma manobra consciente. Geralmente fazemos isso sem pensar. Queremos atenção e tentamos obtê-la de qualquer maneira. E, se somos criticados, tentamos nos ajustar para cumprir as expectativas de quem critica. A atenção comanda o comportamento. Por mais que pareça o contrário, não é verdade. Quando criticamos alguém, estamos pedindo que ocorram novas demonstrações daquilo que nos desagrada. Isso acontece com seu cônjuge, seus filhos, funcionários e amigos. Na peça Pigmalião, de George Bernard Shaw, Elisa Dolittle explica esse fenômeno para o Coronel Pickering. Sabe? No fundo, além das coisas que qualquer um pode aprender, como se vestir, falar de forma adequada e assim por diante, a diferença entre uma dama e uma florista não está no seu comportamento, mas na maneira como ela costuma ser tratada. Sempre serei uma florista para o professor Higgins, porque ele me trata como uma florista e sempre me tratará assim. Mas sei que posso ser uma dama para você, porque você me trata como uma dama e sempre me tratará. Temos muito mais poderes para criar a nossa vida do que percebemos. Nossos pensamentos sobre as pessoas determinam a maneira como elas se apresentarão diante de nós e como nos relacionaremos com elas. Nossas palavras revelam nossas expectativas sobre o outro e seu comportamento. Se nosso discurso for recheado de críticas, o comportamento espelhará as expectativas representadas no que dizemos. Todos nós conhecemos pais que se concentram nas notas ruins do filho, em vez de celebrar as boas. A criança chega em casa com um boletim com 4 notas 10 e um 7 e os pais questionam: por que foi que você tirou um 7? Concentram-se na única nota mediana, em vez de prestarem atenção nas 4 notas excelentes. Há algum tempo, nossa filha Lia teve uma queda de desempenho em algumas matérias, e como pais inteligentes, amorosos, 43. Prestativos, conversamos sobre suas notas baixas para tentar inspirá-la a melhorar. Para nossa surpresa, ela começou a tirar notas baixas em outras matérias. Gail e eu percebemos que as notas dela não eram nada além disso, as notas dela. Passamos a elogiar seus sucessos e simplesmente perguntar se ela estava satisfeita com os resultados no boletim. Lia dizia que sim, mesmo se as notas fossem aquém daquelas que acreditávamos que ela deveria conquistar, deixávamos o assunto para lá. Logo as notas voltaram a aumentar e há vários anos ela só volta para casa com a nota máxima. Meu trabalho é reclamar e ser crítico. Já ouvi essa frase sair da boca de muita gente dos meios de comunicação, e isso me entristece. Sou formado em jornalismo e aprendi que o trabalho do repórter é relatar os fatos, explicar o que acontece. Entretanto, alguns profissionais da imprensa pensam que seu trabalho é destruir os outros. Fazem isso para garantir a venda dos jornais ou a audiência dos noticiários de TV. É importante estarmos informados, mas não sermos manipulados. E a crítica é utilizada com frequência para derrubar alguém. Não estou dizendo que não devamos ler críticas de filmes, livros e teatro. Um bom crítico, prefiro dizer resenhista, pode nos poupar tempo e dinheiro ao informar se vale a pena ler um livro, ver um filme ou uma peça. Na realidade, me identifico bastante com um resenhista de cinema que costuma gostar dos mesmos filmes que eu, e considero suas opiniões valiosas. Ao ler a matéria sobre determinado filme, acho fácil descobrir se o autor é um crítico ou um resenhista. Outro dia li uma crítica que se perdia em meio a palavras difíceis e referências esotéricas a outros filmes que de nada serviam para o entendimento do filme em questão. O único objetivo do texto parecia ser chamar a atenção para as qualidades do seu autor. Veja como sou inteligente.
Como a reclamação, a crítica pode ser uma forma de se gabar, de dizer: meus gostos são tão refinados que o que você me oferece não está à minha altura. Você viu o filme It, Conselheiro Amoroso? Nele, o personagem de Kevin James está saindo com uma jovem herdeira que vive cercada de snobs. Numa festa, a conversa gira em torno de restaurantes, filmes, peças e vernissagens, todos considerados horríveis por dois jovens. A mensagem por trás do que estão dizendo é: nada disso está à nossa altura porque somos muito sofisticados. Ouça cuidadosamente as suas palavras durante a fase da competência consciente e controle seu criticismo. Quando estava nessa etapa, eu a chamava de fase não quero trocar minha pulseira de posição. Abri a boca para falar e, ao perceber o esboço de uma crítica se formar na minha mente, limitava-me a dizer: não quero trocar minha pulseira de posição. Experimente quando estiver a ponto de dizer em voz alta o que não deveria, falar simplesmente: não quero trocar minha pulseira de posição. Outra medida saudável é procurar um companheiro sem reclamações. Encontre alguém que também esteja participando do desafio para vocês se ajudarem. Nota: você não deve vigiar seu companheiro como um falcão, para ver se ele reclama, critica ou fala mal da vida alheia. Nem chamar a atenção dele ao vê-lo reclamar. Se o fizer, estará reclamando também e deverá mudar sua pulseira, elástico ou aliança de posição. Essa será a pessoa com quem você poderá compartilhar sucessos e que lhe dará coragem para continuar, mesmo se precisar começar tudo de novo. Encontre alguém que possa ajudá-lo a encarar a vida de maneira positiva, que possa ser a sua patrulha abençoada, estimulando-o a buscar o lado bom em todas as situações. Você precisa de alguém que o encoraje quando estiver tentando a desistir e que deseje o seu sucesso. Há 8 anos, conheci um homem que ajudou uma pessoa amada a mudar sua maneira de pensar diante de uma situação trágica. Tudo começou quando vi uma placa à beira da estrada. A placa era feita de papelão grampeado numa ripa de madeira. Avistei-a quando me preparava para atravessar a ponte sobre o rio Waccamaw, nas imediações de Conway, Carolina do Sul. Bem ali, em meio ao lixo e aos formigueiros, ela fazia um convite: buzine se estiver feliz. 44. Balancei a cabeça diante da ingenuidade de quem escreveu aquilo e continuei a dirigir, sem buzinar. Falei com meus botões. Que baboseira! Feliz? O que é estar feliz? Nunca soube o que era ser feliz. Sabia o que era prazer. Mas, mesmo em meus momentos de maior prazer e satisfação, me pegava imaginando quando alguma coisa ruim ia acontecer para me trazer de volta à realidade. A felicidade é uma fraude, eu pensava. A vida é dolorosa e cheia de desafios, e quando as coisas estão bem há sempre algo na próxima esquina que vai tirá-lo da fantasia de felicidade bem depressa. Talvez a gente fique feliz depois de morrer, imaginei, mas não estava seguro quanto a isso. Num domingo, umas 2 semanas depois, Gail e Lia, que tinha 2 anos na época, estavam no carro comigo enquanto descíamos a rodovia 544 em direção a Surfside Beach, onde visitaríamos alguns amigos. Estávamos ouvindo canções infantis, cantando, rindo e desfrutando nosso tempo juntos. Ao me aproximar da ponte para atravessar o Waccamaw, vi os dizeres novamente, sem pensar, buzinei. O que foi? Perguntou Gail. Você viu alguma coisa? Nada demais, respondi. Há um cartaz na beira da estrada que diz buzine se estiver feliz. Eu me senti feliz e buzinei. Aquelas palavras faziam todo o sentido do mundo para Lia. As crianças não têm os conceitos de tempo, responsabilidades, desapontamentos, traições ou quaisquer outras limitações e feridas que os adultos carregam. Para elas, a vida é o agora, e o agora é feito para a felicidade. Quando o momento seguinte chegar, também será feito para a felicidade. Buzine celebre esse momento feliz. Mais tarde, voltando para casa, passamos novamente em frente ao cartaz. Gail leu as palavras para Lia e ela gritou: buzine, papai, buzine. Àquela altura, minha agradável perspectiva do início do dia havia mudado e eu não pensava mais em ver os amigos e usufruir a companhia da minha família.
tinha começado a pensar em tudo o que esperava por mim no trabalho, no dia seguinte, e a temer o que estava por vir. Eu não estava nada feliz, mas apertei a buzina para satisfazer minha filha. Nunca esquecerei o que aconteceu em seguida. Bem lá no fundo e apenas por um momento, senti-me mais feliz do que estava segundos antes, como se buzinar tivesse a propriedade de me tornar mais feliz. Talvez fosse algum tipo de reação pavloviana. Talvez ouvir a buzina despertasse em mim alguns dos bons sentimentos que eu tinha da última vez que buzinara. Daquele momento em diante, não conseguíamos passar naquele trecho da estrada sem que Lia me lembrasse de buzinar. Percebi que cada vez que buzinava meu termostato emocional esquentava. Numa escala de 1 a 10, se eu estivesse me sentindo no 2, quando apertava a buzina meu grau de felicidade subia vários pontos. Comecei a buzinar todas as vezes que passava por ali, mesmo quando estava sozinho no carro. Um dia, Gail chegou em casa engolindo o riso. Sentindo que deveria ser alguma relacionada com a Lia e sem querer embaraçá-la, esperei que fosse brincar no quarto e perguntei a Gail o que era tão engraçado. Ela caiu na gargalhada. Tentando recuperar o fôlego, contou-me o que tinha ocorrido. Eu estava dirigindo e conversando com Lia, quando mudei de pista e acidentalmente dei uma fechada em outro veículo. O carro estava num ponto cego e eu não tinha visto. Quase joguei o pobre motorista para fora da estrada. Gail riu, mas eu não estava achando a menor graça na situação. O motorista do outro carro ficou tão furioso que disparou até nos alcançar, fez um gesto obsceno e apertou a buzina. Pensei que esse assunto não era digno de gargalhadas e que minha esposa não estava em seu juízo perfeito. Mas o que é tão engraçado assim? Exigi saber. 45. Quando o homem buzinou, continuou Gail, percebendo minha preocupação e procurando se recompor, Lia apontou para ele e disse, olha só, mamãe, ele está feliz. Demorou um segundo até que a ficha caísse e eu também tive um ataque de risos. Que preciosa perspectiva nos fornece uma criança! Graças às nossas experiências com o cartaz, ela concluíra que, ao buzinar, a pessoa só podia estar feliz. O sentimento positivo que eu experimentava ao ver a placa e buzinar começou a se aprofundar. O cartaz ficava no acostamento da autoestrada, próximo a um bosque que separava algumas casas da ponte. Com o passar do tempo, comecei a pensar na pessoa que o colocará ali e por que tinha feito tal coisa. Nessa época, eu vendia seguros e visitava meus clientes em suas casas. Certo dia, fui visitar uma família que morava uns 2 quilômetros ao norte da rodovia 544. Porém, quando cheguei lá, fui informado de que meu cliente tinha saído. Por um momento, fiquei abatido, mas logo que deixei o condomínio percebi que me encontrava do outro lado da mata que acompanhava a estrada. Enquanto dirigia, calculei o ponto onde eu estava em relação ao cartaz feliz que, quando achei que estava próximo, parei na casa em frente. Era uma casa de apenas um pavimento, cinzenta e pré-fabricada, com ornamentos em vermelho escuro. Ao subir a escada que levava à porta da frente, notei que tudo era muito simples, mas bem cuidado. Fiquei imaginando o que diria se alguém abrisse a porta. Oi! Vi uma placa na beira da estrada do outro lado desse bosque e queria saber se por acaso o senhor sabe alguma coisa a respeito dela. Ou talvez, será que vocês são as pessoas do buzine se estiver feliz? Estava sem jeito, mas queria entender a história por trás do cartaz que tinha promovido tamanho impacto na minha forma de pensar e de viver. Quando toquei a campainha, não tive a menor chance de fazer qualquer daquelas perguntas. Pode entrar, disse um homem, com um sorriso amplo e caloroso. Agora eu realmente estava sem jeito. Ele deve estar esperando outra pessoa, pensei, e acha que sou eu. De qualquer maneira, entrei na casa e ele apertou minha mão. Expliquei que costumava passar pela rodovia no trecho próximo à sua residência e que ficará curioso com uma placa com os dizeres "Buzine se estiver feliz". Pelos meus cálculos, o cartaz ficava na altura da casa dele, e eu queria perguntar se por acaso ele sabia alguma coisa a respeito do assunto. Seu sorriso aumentou, e ele me contou que tinha colocado a placa ali mais de um ano antes e que eu não era o primeiro a parar e fazer perguntas.
Enquanto eu ouvia o som da buzina de um carro à distância, ele disse: "Sou treinador numa escola de ensino médio aqui da região. Minha mulher e eu gostamos de morar aqui, perto da praia. Fomos muito felizes juntos, por muitos anos." Seus olhos azuis e claros pareciam penetrar nos meus. Algum tempo atrás, minha mulher ficou doente. Os médicos disseram que não havia nada a fazer. Eles lhe deram 4 meses de vida, no máximo 6. Fiquei desconfortável com o breve silêncio que se seguiu, mas ele não se incomodou. A princípio, ficamos em estado de choque, prosseguiu. Em seguida, com raiva. Depois, nos abraçamos e choramos por dias a fio. Finalmente, aceitamos que a vida dela estava chegando ao fim. Ela se preparou para morrer. Colocamos uma cama hospitalar no quarto, e ela ficava ali deitada, no escuro. Nós dois nos sentíamos péssimos. Um dia, eu estava sentado na varanda enquanto ela tentava dormir, mas não conseguia por causa da dor. Senti que estava a ponto de me afogar no meu desespero. Meu coração estava dolorido. Mas, sentado ali, eu podia ouvir os carros que passavam pela estrada seguindo em direção à praia. Seu olhar se desviou para um canto do cômodo por um momento. Então, como se lembrasse que estava no meio de uma conversa com outra pessoa, ele balançou a cabeça e continuou sua história. Você sabia que o Grande Strand, a faixa de 90 quilômetros de praias na costa da Carolina do Sul, é um dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos? 46. Sim, eu sabia disso, respondi. Mais de 13 milhões de turistas por ano visitam as praias da região. Certo, disse ele. E há momento mais feliz do que quando se está saindo de férias? Você planeja, economiza e então parte para aproveitar algum tempo com a família. É maravilhoso. Uma longa buzinada reforçou o ponto aonde ele queria chegar. O treinador pensou por um momento e prosseguiu. Enquanto eu estava sentado ali me veio a ideia de que, embora minha mulher estivesse morrendo, a felicidade não precisava morrer com ela. De fato, a felicidade estava bem à nossa volta, nos milhões de carros que passavam a algumas dezenas de metros de nossa casa diariamente. Por isso, coloquei aquela placa. Não tinha nenhuma expectativa. Queria apenas que as pessoas nos carros não ficassem alheias à felicidade daquele momento. Pois esse momento especial, que nunca será repetido, deve ser saboreado e precisamos ter consciência da nossa felicidade. Várias buzinas, de diferentes veículos, soaram numa rápida sucessão. Minha mulher começou a ouvir as buzinas, disse ele. A princípio eram poucas, uma aqui, outra ali. Ela me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo, e lhe contei do cartaz que havia colocado. Com o tempo, o número de carros que buzinava aumentou, e aquilo passou a ser uma espécie de remédio para ela. Ela ouvia as buzinas e encontrava grande conforto em saber que não estava isolada, morrendo num quarto escuro. Ela fazia parte da felicidade geral do mundo. Permaneci em silêncio por um momento, tentando absorver o que ele tinha partilhado comigo. Que história tocante e inspiradora! Você gostaria de conhecê-la? Perguntou. Sim, respondi, surpreso. Tínhamos falado tanto de sua mulher que eu começara a pensar nela como uma personagem de uma história rica e maravilhosa, e não como uma pessoa de carne e osso. Enquanto atravessávamos o corredor e nos dirigíamos ao quarto, preparei meu espírito para não parecer chocado diante do triste quadro que me esperava, mas, ao entrar, me deparei com uma senhora sorridente, que parecia estar fingindo estar doente, em vez de se encontrar de fato à beira da morte. Do lado de fora, outra buzina ressoou. Lá vai a família Harris. É bom ouvi-los de novo. Senti a falta deles, disse ela. Depois de sermos apresentados, ela explicou que sua vida agora era tão rica quanto antes. Centenas de vezes ao dia e também durante a noite ela ouvia todo tipo de buzina anunciando que existe felicidade no mundo. Eles não têm ideia de que estou aqui deitada, ouvindo, falou. Mas eu os conheço.
Cheguei ao ponto de saber quem são pelo som de suas buzinas. Ela corou e prosseguiu. Inventei histórias sobre cada um. Imagino o que vão fazer, se vão à praia ou jogar golfe. Se é um dia chuvoso, imagino que vão visitar um aquário ou fazer compras. À noite, imagino que vão ao parque de diversões ou então dançar à luz das estrelas. Sua voz falhou e ela sussurrou antes de adormecer: que vidas felizes! Que vidas mais felizes! O treinador sorriu para mim, e nós dois nos levantamos e saímos do quarto. Em silêncio, ele me acompanhou até a porta, mas antes de partir uma pergunta veio à minha mente. Você me disse que os médicos deram, no máximo, 6 meses de vida à sua esposa, certo? Certo, respondeu ele com um sorriso, antecipando a pergunta seguinte. Mas você falou que ela já estava doente meses antes de você colocar a placa. Isso mesmo, respondeu. Mas já faz mais de 1 ano que vejo o cartaz na beira da estrada, falei. Exatamente, disse ele, acrescentando, por favor, venha nos visitar sempre que quiser. 47. A placa ficou à mostra por mais 1 ano inteiro. Então, um dia, desapareceu subitamente. Ela deve ter morrido, pensei com tristeza, enquanto dirigia. Pelo menos estava feliz no final e resistiu bem mais do que o esperado. Será que os médicos ficaram surpresos? Alguns dias depois, voltei a pegar a rodovia 544 em direção à praia e, pela primeira vez, senti tristeza em vez de felicidade, enquanto me aproximava da ponte. Olhei de novo, imaginando que o vento ou a chuva poderiam ter destruído o pequeno cartaz feito à mão. Mas ele realmente não estava mais lá. De repente, vi algo que elevou o meu espírito. No lugar onde ficava a velha placa de papelão havia agora um novo letreiro, amarelo brilhante, de 2 metros de largura por 1,5 metros de altura, emoldurado por luzes que piscavam. Dos 2 lados da placa, em letras enormes e iluminadas, a frase: buzine se estiver feliz. Com lágrimas nos olhos, apertei minha buzina para que o treinador e sua mulher soubessem que eu estava passando. Lá vai o Will, imaginei ela dizendo, com um sorriso melancólico. Com o apoio do marido, em vez de se concentrar em sua dura realidade, essa mulher maravilhosa passou a prestar atenção no que havia de bom à sua volta. E assim conseguiu resistir à doença, abraçando a vida e tocando milhões de pessoas. Você também pode ajudar alguém a mudar de vida dando seu apoio na jornada sem reclamações. Encontre uma pessoa que você possa encorajar e que possa fazer o mesmo por você. Juntos vocês vão chegar lá. Parte 4 Competência inconsciente. 48.